espiritualidade e serviço. O fato de nós sermos a família da fé, a família de Deus, a família cujo pai é Deus, como nós expomos ontem, nos apresenta uma série de ensinamentos sobre qual deve ser o nosso modo de agir na casa de Deus. Assim como numa família, todo mundo deve ter parte, né, do fazer doméstico. Bom, os filhos devem ajudar os pais, o marido deve ajudar a esposa. Todo mundo, então, tem os seus afazeres dentro de casa, conforme suas atribuições. Bom, às vezes gostando de fazer uma atividade ou não, às vezes os filhos não querem encher as garrafas para colocar na geladeira, quem não usa ainda o gelágua, ou colocar o lixo para fora. Eu lembro do nosso filho caçula, a atividade dele era encher as garrafas, e quando às vezes quebrava a garrafa, e a gente ia no supermercado, fazia feira, e comprava uma garrafa nova, quando a gente pegava a garrafa na prateleira, ele começava a chorar. Mais uma para eu encher, né? Porque ele não gostava. Mas como participante de uma família, todos devem trabalhar juntos, para não ficar o peso apenas sobre um. Então, se a Bíblia nos chama de família da fé, se ela nos chama de família de Deus, qual é a maneira que eu tenho expressado aquilo que eu tenho recebido dessa família? Bom, então, além dessas atividades que devem ser feitas, os filhos não esqueçam de prestar aos pais a honra. Os pais não descuidem do cuidado para com os filhos, como foi lido agora pela manhã, no Salmo 127, nós sabemos que os filhos são herança de Deus. E toda herança, toda dádiva, todo dom ou presente que Deus nos deu, sabemos que um dia o Senhor vai nos levar à sua presença para nós prestarmos conta por aquilo que nós recebemos da parte dele. Então, pegando essa analogia que é válida, as Escrituras mesmo fazem essa analogia, nós devemos então observar aqui, como membros da família de Deus, membros da família da fé, nós fomos colocados aqui com um propósito. O propósito principal é glorificar o nome de Deus. O segundo é contribuir com a edificação da igreja local. E terceiro, participar da bênção de levar outros a Cristo. Eu tenho esse tripé como base do meu ministério e eu vejo historicamente os servos de Deus na história cristã, seja da reforma dos pais da igreja, tá bom? Nós vemos que eles trabalhavam com esses três pilares: buscar a glória de Deus antes de tudo, buscar a edificação da igreja e participar de levar outras pessoas a Cristo. Então, a edificação da igreja faz parte daquilo que é base para a minha e a sua vida. E para aqueles que dizem assim, mas pastor, eu não sei o que fazer. Bom, o estudo de agora, espiritualidade e serviço, é um lembrete de que Deus deu a cada um de nós, todos nós temos um dom, uma capacidade, temos algo com o qual podemos contribuir com aquilo que Deus tem nos dado. O texto de 1 Coríntios, capítulo de número 12, versículo de 1 ao 11, eu quero fazer a leitura desse texto, e em cima disso eu quero mostrar, desse texto, eu quero mostrar como você pode contribuir com a família da fé, com a família de Deus, a família onde Deus tem te colocado como filho dele. Então, 1 Coríntios, capítulo de número 12, versículo de número 1 ao 11. Vamos fazer essa leitura? Bom, aqueles que estão nos acompanhando pela transmissão também podem pegar suas Bíblias, e fazer essa leitura junto conosco. Irmãos, não quero que vocês estejam desinformados a respeito dos dons espirituais. Vocês sabem que quando eram gentios, se deixavam conduzir aos ídolos mudos, conforme vocês eram guiados. Por isso, quero que entendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma: anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso, porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria, a outro, o mesmo Espírito, ou segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A um é dada, no mesmo Espírito, a fé, a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outros,
ou a outro operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espírito, a um é dada a variedade de línguas e a outro capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo é o mesmo Espírito que realiza todas estas coisas, distribuindo-as a cada um individualmente conforme Ele quer. Vamos agradecer ao Senhor pela sua palavra e pedir que Ele nos guie na reflexão da sua palavra. Obrigado, Senhor, por tua bondade e te agradecemos por estarmos nesta manhã comemorando os 19 anos de organização dessa igreja e pedindo que o Senhor desperte aqueles que ainda estão como que sonolentos. O dia raiou, é necessário que estejamos acordados, sóbrios, aguardando o retorno do Senhor Jesus. Que o Senhor nos abençoe na reflexão da tua palavra, abre nossa mente para contemplarmos a beleza da tua palavra, Pai. Fica conosco, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, o que é que esse estudo vai ser e o que esse estudo não vai ser? Eu não vou aprofundar nesse estudo questões relacionadas ao batismo no Espírito Santo ou com o Espírito Santo, tá bom? A gente pode se referir a esse episódio da vida cristã com esses dois nomes. Nós somos batizados no Espírito Santo e somos batizados com o Espírito Santo. Bom, a forma como a palavra é escrita na língua original do Novo Testamento, dá para nós lermos os dois sentidos. Então, não vou fazer aqui uma pregação apologética, uma pregação aprofundando o que é. Eu já tomo como certo de que vocês sabem o que é. Tá bom? Um fato é, Jesus Cristo, quando entra na vida de alguém, fontes de água viva jorram do ventre dessa pessoa. E o Evangelho de João nos diz que é o Espírito Santo que é dado, a essas pessoas. Aquele que crê em mim, diz as Escrituras, tá bom? Rios de água viva fluirão do seu interior. Então, quem crê no Senhor Jesus tem esse manancial de águas vivas, tem o Espírito Santo jorrando dentro de si. E, de acordo com Efésios, capítulo de número 1, versículo 13 e 14, diz que nós recebemos o Espírito Santo quando cremos no Evangelho. Tá bom? Então, quero partir do princípio de que todo mundo entende que não existe um cristão que não seja batizado no Espírito Santo ou com o Espírito Santo. Todos que são batizados com o Espírito Santo são marcados por Ele, estamos sendo guardados para o dia da redenção. Esse é o fato. Não existe um cristão autêntico sem ser batizado no Espírito Santo ou com o Espírito Santo. Quando é que isso acontece? Bom, de acordo com Efésios, capítulo 1, 13 e 14, nós somos selados, que é um outro nome para o batismo com o Espírito Santo. Somos selados quando cremos no Evangelho. Bom, então tome isso como base para todo mundo estar entendendo. Já que nós somos batizados no Espírito Santo, com o Espírito Santo, isso mostra que estamos dentro do corpo de Cristo, fazemos parte da família de Cristo, ou a família de Deus. O fato de estarmos dentro dessa família e termos o Espírito Santo, significa que você tem pelo menos um dom, um presente, uma dádiva que o Espírito Santo te capacita para você servir aos seus irmãos. Por isso que o título da nossa mensagem é Espiritualidade e Serviço. Todos os que são cristãos verdadeiramente, que estão na família de Deus, têm o Espírito Santo. São batizados com o Espírito Santo. E quem é batizado do Espírito Santo, sabe o seu lugar na família de Deus para servir. Então, viemos aqui para servir a Deus. E enquanto servimos a Deus, estamos servindo também aos nossos irmãos. A única pessoa que vem assistir ao culto é Deus. Porque o culto é feito para Ele. Todos que vêm aqui, vêm de algum modo prestar culto ou servir a Deus, adorando a Ele. Então todos nós viemos aqui para fazer algo. O culto não é algo passivo que você fica aí só abrindo a boca, às vezes só dublando o que a gente canta aqui. Não. A adoração é uma coisa ativa, não é uma coisa passiva. A adoração não é apenas esse momento de música, mas como nós nos relacionamos na fé. Então todos nós temos o Espírito Santo, portanto temos pelo menos um dom. E todos que têm pelo menos um dom devem estar servindo na família da fé. Ok? Antes de entrar mesmo no texto, eu preciso deixar algumas coisas claras para vocês entenderem o que eu vou falar mais adiante.
Outra questão que eu quero falar para vocês é que esse texto aqui não é o único texto que fala sobre dons espirituais. Dons que Deus capacita a igreja para que a igreja cresça. Existem 4 listas de dons no Novo Testamento e eles são bem fáceis de serem memorizados. Esses 4 dons podem ser associados a 2 números, tá bom? O número 12 e o número 4. Você nunca mais vai esquecer quais os capítulos do Novo Testamento que falam sobre dons. Então, decora o número 12 e o número 4. Tá bem? Porque são os capítulos do Novo Testamento que falam sobre dons. Bom, nós temos Romanos capítulo 12, temos 1 Coríntios capítulo 12. Esse texto aqui de 1 Coríntios é o mais famoso. Então, tem gente que acha que só existem 9 dons do Espírito Santo. Quando nós olhamos todas as listas, vamos perceber que existem mais do que 9 dons. Quando você junta Romanos 12 com 1 Coríntios 12 e você vai para os capítulos 4. No caso, Efésios capítulo 4 e 1 Pedro capítulo de número 4. Só nessa lista que nós temos aqui de 1 Coríntios 12, os dons do Espírito Santo são mencionados 3 vezes. Uma, dando o nome do dom. Por exemplo, profecia. Aí depois ele fala os profetas. Tá bom? Às vezes o texto bíblico chama os dons espirituais pelo nome do dom. E outras vezes pelo nome daqueles que executam o dom. Então, quem recebeu o dom de profecia, bom, é profeta. Quem recebeu o dom do ensino, é mestre. Bom, então vejam só. Esses são os capítulos que falam sobre dons. Agora vejam que alguns desses dons são repetidos, outros não. O que nos mostra que existem mais de 9 dons do Espírito Santo. Então, olha só as listas que nós temos de Romanos e as listas de 1 Coríntios. A lista de Romanos, como vocês podem ver, tem profecia, ministério, ensino, exortação, presidência, contribuição e misericórdia. 1 Coríntios, palavra de sabedoria, palavra do conhecimento, fé, não é a fé que salva. Bom, a gente chama de fé salvífica. Essa fé aqui de 1 Coríntios 12 parece ser doses especiais, tá bom? Para momentos difíceis da caminhada cristã. Não é a fé que salva. Por quê? Porque você já tem a fé que salva, bom, que é a entrada para a família cristã. Aqui fala sobre exercício da vida cristã. Então esse dom de fé aqui é diferente da fé de Efésios 2, 8 e 9. Porque, bom, lá diz que nós não somos salvos pelas obras, mas somos salvos por meio da graça, pela fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Então aqui não é a fé salvífica. Bom, às vezes a palavra fé significa a fé que salva, como em Judas capítulo 1, a fé lá é o corpo doutrinário, e aqui a fé é uma capacidade especial para momentos de dificuldade. É como reabastecer as baterias. Tá bom? É como colocar gasolina no carro que já reserva. Para caminhar mais, precisa reservar, ou melhor, precisa restaurar, né, as forças. Tá bem? Então, nós temos cura, operações de milagres, profecia, discernimento de espírito, línguas e interpretação. Como batistas que nós somos, tá bom? Eu sei que alguns às vezes não gostam de rótulos, mas como igreja batista, e especialmente igreja batista regular que nós somos, nós temos um título nas escrituras, ou melhor, na teologia, chamado de cessacionistas. Nós somos cessacionistas. Por quê? Nós cremos que nem todos os dons que estão ali existem hoje. Eu não estou dizendo que Deus não tem mais o mesmo poder. Eu estou dizendo que os dons foram dados para necessidades especiais. Tá bom? Então, alguns dos que estão ali, a gente pode chamar de dons de revelação, que foram necessários quando não havia o Novo Testamento escrito. Lembra que foi um espaço de mais ou menos 60 anos levou para todo o Novo Testamento ser escrito. Só para vocês terem ideia, Paulo não leu o Apocalipse, porque Paulo morreu quase 30 anos antes de João receber a revelação de Apocalipse e escrever. Paulo não leu o Apocalipse. Só para você ter uma ideia. Tá bom? Tiago, que morreu no capítulo 12 de Atos, provavelmente nem leu nenhum livro do Novo Testamento. Porque ele morreu antes dos primeiros livros serem escritos. Tá bom? Então,
Durante cerca de 60 anos, o Novo Testamento foi sendo escrito. Enquanto eles não tinham o Novo Testamento, como eles se orientavam? Principalmente pelo Antigo Testamento e por revelações que ainda haviam nos dias apostólicos. O Novo Testamento sendo completo, vamos vendo que a igreja vai tendo maturidade dada por Deus e os dons revelacionais, como o dom de línguas, o dom de profecia, vão cessando. Quando acabou, pastor? A gente não sabe. A gente não sabe. Bom, e uma maneira de você entender seria mais ou menos assim. Para construir esse prédio, foram precisos andames, para que antes que as paredes fossem levantadas, os andames fossem colocados e as pessoas subiam nele para colocar os blocos nas alturas certas. Quando o prédio foi terminado, qual a utilidade dos andames? Mas o prédio ainda vai ter necessidade, não vai? Vai ter necessidade de serviços. Limpeza, manutenção. Então a igreja, quando comparada a um edifício, os dons revelacionais servem como os andames, até o prédio chegar na fase de completo. Quando o prédio está completo, os andames não têm mais utilidade, mas ainda há necessidade de serviços. Então ali, na teologia, a gente chama de dons revelacionais e dons de serviços. Os dons de serviços continuam, porque a igreja tem necessidade de manutenção. Mas os dons revelacionais para a construção do prédio, nós não temos mais necessidade. Agora, deixe-me colocar bem claro na mente de vocês. Eu não estou dizendo que o poder de Deus diminuiu. Deus continua tendo o mesmo poder e Ele age como quer. E Ele aponta nas Escrituras como Ele está agindo. Porque às vezes as pessoas olham para nós, batistas, cessacionistas, e dizem: vocês não creem no Espírito Santo. Se eu não creio no Espírito Santo, nem cristão eu sou. Eu creio no Espírito Santo, eu sou batizado com o Espírito Santo e eu tenho dons dados pelo Espírito Santo. Os dons de serviços que a igreja precisa hoje. Ok? Então, só para deixar bem claro para os irmãos. Vejam agora, tá bom, as outras listas de Efésios 4 e de 1 Pedro 4. Efésios 4 não usa o nome dos dons, usa o nome das pessoas que têm os dons. Por exemplo, apóstolo é um dom. Não existem mais apóstolos hoje. O dom do apóstolo ou apostolado está associado com novas revelações. E eles foram úteis até eles serem usados por Deus para escrever o Novo Testamento. Temos profetas, evangelistas, pastores, mestres. Bom, pode ser um dom só ou podem ser dois dons diferentes. Pastores e mestres. Então aqui são os dons dados pelo nome das pessoas que possuem. Aí nós temos 1 Pedro, só dá 2. Lembra? Romanos 12 traz 7. 1 Coríntios 12 traz 9. Efésios 4 fala de 5 dons. E a lista de Pedro é a menor. Só tem 2 dons. O dom de profecia ou ensino e o dom de serviço. Por quê? Porque às vezes a gente pensa que profecia é só falar uma coisa que está ainda para acontecer. Mas biblicamente falando, certo? Quando você pega os profetas do Antigo Testamento, por exemplo, se a gente pegasse e dividisse o livro deles, somente 1/3 dos profetas falam sobre coisas do futuro. A profecia é mais pregação do que visão sobre o futuro. Então, se eu pego os livros do Antigo Testamento, certo? E observo a profecia bíblica, e ela é o padrão para entender as outras profecias. A profecia bíblica, ela é 1/3 de coisas sobre o futuro e 2/3 de ensino. Tá bom? Então, profecia é mais pregação do que visão sobre o futuro. Então, só para deixar bem claro para os irmãos. Então, vocês estão vendo que alguns dons se repetem e outros não? O que leva os estudiosos desse tema a pensarem que talvez existam mais dons do que a gente pode imaginar, porque as listas não trazem os mesmos dons. Então, aquilo que a igreja tiver necessidade, de acordo com a palavra, debaixo da autoridade da palavra, é o que a igreja precisa, tá bom, de capacitação dada por Deus para que haja a manutenção. Então, tá bom? Você tem um dom. Deus te deu um dom, você vai ver por quê. Mas o fato é, você faz parte da família da fé? Você faz parte da família de Deus? Você foi batizado com o Espírito Santo, por isso que você faz parte da família de Deus? Então você tem pelo menos um dom.
E aqui eu gosto sempre de dizer o seguinte, quando eu digo que é possível que existam outros dons que a gente não tenha listado, porque as listas são diferentes. Uma vez um jovem chegou para mim e disse, pastor, estava orando com ele para ele tentar descobrir qual era o dom dele. Pastor, eu acho que eu descobri qual é o meu dom. Aí o jovem falou, pastor, eu tenho o dom da beleza. Eu quero servir a igreja com o dom da beleza. Aí eu disse, irmãos, eu creio que alguns dons cessaram. E eu acho que esse dom cessou na sua vida. Tá bom? Então, Deus te deu um dom. E você tem que saber por quê, qual é. Porque se você faz parte da família, todo o serviço da casa não pode ficar em cima de uma pessoa. A mãe não pode fazer tudo. O pai não pode fazer tudo. Imaginou os filhos saindo de manhã para ir para o trabalho, para ganhar o sustento enquanto os pais ficam dormindo em casa? Bom, pois é, todos nós, dentro de uma casa, temos nossa participação. Todos vocês, dentro da igreja, têm uma participação. Então, queria deixar isso bem claro, para nós passarmos para as lições sobre espiritualidade e serviço. A primeira lição que eu quero destacar para vocês está nos primeiros 3 versículos do capítulo que eu li. A primeira lição é: entreguemo-nos à direção de Deus. Se você ainda não descobriu como você pode colaborar na sua igreja local, busque a Deus por direção. Você já tem o Espírito Santo. Você foi selado com o Espírito Santo. Então, como morada do Espírito Santo, como batizado no Espírito Santo, você já tem tudo o que é necessário para o seu crescimento cristão e auxiliar no crescimento cristão de outras pessoas. Bom, é sempre interessante lembrar disso. Deus não deu para uma única pessoa todos os dons. Eu tenho dons que vocês não têm. E vocês têm dons que eu não tenho. Daí a ideia de a gente pensar na questão do corpo. O dedo indicador não pode andar, ele precisa do pé. O dedo indicador não pode ver, ele precisa do olho. Então, Deus não deu todos os dons apenas para uma pessoa. Por quê? Justamente para nos mostrar a necessidade que temos um dos outros. Somos uma família. Cada um deve contribuir com aquilo que Deus tem capacitado você a ter. Os primeiros 3 versículos nos dizem, tá bom, que nós devemos nos entregar à direção de Deus. Como é que a gente faz isso, pastor? Como é que acontece essa entrega? Em primeiro lugar, o versículo de número 1 diz, testando se possuímos a verdadeira espiritualidade. O capítulo 12, 13 e 14 de Coríntios, 1 Coríntios, ele é escrito para corrigir excessos e erros que estavam acontecendo dentro da igreja de Corinto. Primeiramente, as pessoas estavam usando os dons como se fossem formas de medalhas no peito para dizer que eu tenho mais honra, eu tenho mais poder do que você. Então já está esquecendo o valor dos dons. Não é para a sua própria glória. O texto então diz, irmãos, eu não quero que vocês fiquem desinformados a respeito dos dons espirituais. Paulo então vai dizer, olha, por que é que os dons existem? Quais são os dons que existem? Então, teste, tá bom? Se você possui a verdadeira espiritualidade. Lembra que espiritualidade, bom, olha só o que acontece. Ela não é manifestada apenas no exercício dos dons. A espiritualidade, ela é ética. A espiritualidade não é uma coisa que você faz com horário marcado, 9 horas da manhã até as 10h30. Espiritualidade é todo um modo de vida. Se Jesus não for o Senhor da sua vida como um todo, Ele não é Senhor de nada. Se Ele não for o Senhor da minha sexualidade, se Ele não for o Senhor da minha ética, dos meus relacionamentos, Ele não é dono nem Senhor de nada. Então Paulo está dizendo que aqui alguns estavam caminhando em excessos. Estavam achando que o fato de você falar bem, o teu dom do ensino ou outro, tornava você maior ou melhor do que o outro. Aí Paulo vai mostrar que não. A verdadeira espiritualidade não leva você para se apresentar diante dos outros. Ela leva você para se apresentar diante de Deus como alguém que quer ajudar o seu irmão a crescer. Eu sei que alguns dons que a gente viu aqui nas listas, as pessoas vão estar mais visíveis do que outras. Bom, o dom do ensino, você vai ver mais a pessoa que ensina. O dom da contribuição, você vai ver menos as pessoas que contribuem, tá bom? Porque não aparecem tanto. Deixa eu só fazer uma questão rápida. Quando fala sobre o dom do evangelismo e o dom da contribuição, tá bom? São formas especiais de fazer isso. Mas todos os crentes são chamados a evangelizar, e de portanto em fazer discípulos, e todos os crentes são chamados a contribuir.
O dom do evangelista e o dom da contribuição são pessoas que conseguem fazer muito além daquilo que é pedido normalmente a todos os crentes. Mas todos os crentes devem evangelizar, todos os crentes devem contribuir. Mas Deus concedeu a graça para que alguns consigam fazer mais do que os outros. Tá bom? Então não vá se escorar dizendo, pastor, eu não tenho o dom do evangelismo, por isso que eu não vou sair para evangelizar. Você tem o dever, o mandamento de evangelizar. Você pode talvez não se expressar melhor, mas você tem sobre os seus ombros, como Paulo diz, ai de mim se não pregar o evangelho. Bom, se você não tiver o dom do evangelismo, você tem um mandamento, ide e fazei discípulos. Tá bom? Então, fechando aí. Nós temos os dons por uma razão. Paulo lembra que nós éramos, versículo número 2. Diz que quando nós estávamos no mundo, nós éramos levados a fazer as coisas do mundo. Já que nós estamos dentro da família de Deus, da família da fé, devemos ser levados a fazer o que membros dessa família fazem. Servem uns aos outros. Quando você ouve a expressão, vamos servir a Deus. O que é servir a Deus? Eu, por acaso, tenho Deus aqui do meu lado, numa cadeira, aí eu vou chegar como mordomo e vou servir a Deus um cafezinho? Como é que você serve a Deus? Você vai perceber à luz das Escrituras que você serve a Deus orando, você serve a Deus cantando, mas você também serve a Deus servindo as pessoas que estão à sua frente, atrás de você e do seu lado. Você quer servir a Deus? Olha à frente, atrás e ao seu lado. Uma série de oportunidades para você servir a Deus aí. Como é que seu irmão que está do seu lado precisa de ajuda para crescer espiritualmente? Para vencer uma tentação? Para se capacitar? Pois é, vocês estão vendo aí uma série de chances de como servir a Deus e muitas vezes nós não estamos usando isso. Achamos que servir a Deus é sempre uma coisa assim, que vai estar sempre à luz, né, bem iluminado, e todo mundo vai ver, e eu vou ouvir anjos cantando quando eu sirvo a Deus. Você serve a Deus servindo as pessoas que estão do seu lado, na família da fé. Bom, o versículo de número 3 nos mostra agora que quando nós entendemos que somos da família da fé, quando nós entendemos que somos da família de Deus e servimos uns aos outros, nós temos uma boa doutrina. E a boa doutrina que o versículo 3 especifica é a doutrina de Cristo, que nós chamamos de cristologia. Ele está dizendo aqui, quem tem o Espírito Santo não pode amaldiçoar a Deus, ao Senhor Jesus. A palavra anátema é maldito seja. Tá bom? E quem tem o Espírito Santo vai servir. Agora, quem não tem o Espírito Santo, quando a gente tem a frase aí, não é simplesmente dizer, maldito seja Jesus. Não é simplesmente chegar e dizer, Senhor Jesus. Não, isso aqui não é apenas discurso, é prática. É viver de um modo em que eu glorifique ao nome de Deus. É viver de um modo que eu não sirva para o nome de Deus ser blasfemado. Isso é muito frequente no Antigo Testamento e Pedro repete isso. Deus diz no Antigo Testamento que o nome dele é blasfemado entre as nações por causa do mau comportamento de Israel. Pedro fala nas suas cartas, se a gente for sofrer, que soframos pelo bom testemunho de Cristo e não como malfeitores. A nossa cristologia, o nosso conhecimento sobre quem Cristo é, me leva a ter uma atitude diferente. E essa atitude é eu glorificar a Deus, servir a Deus, servindo aos meus irmãos. Esses 3 versículos servem como introdução para que os coríntios, eles se corrijam quanto à forma que eles estavam agindo em relação aos dons. Daí nós temos a segunda lição. A segunda lição que nós temos é, entendamos que nosso Deus trabalha através de nós. Quando os dons vão sendo dados aqui ou explicados, antes disso ele vai mostrar a fonte. A fonte é Deus. O propósito, glorificar o nome de Deus acima de tudo e trabalhar na edificação da igreja. Quem atua na edificação da igreja não é só o pastor e os diáconos. Cada um de nós está contribuindo para a edificação dessa igreja. O texto, capítulo 12, 4 e 6 diz, os dons, versículo 4, são chamados de serviços no versículo 5 e são chamados de realizações no versículo 6. Bom, então a gente tem aí uma repetição. É interessante que cada um
dos nomes que são dados aos dons espirituais são associados a uma pessoa da Trindade. Para quê? Para a gente perceber que Deus age através de nós. Bom, porque nossa vida não vem de Deus, a capacitação que nós precisamos para servir a igreja também virá de Deus. Então, nota aí, os dons, bom, são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Como se dizendo, o Espírito é que dá os dons. Versículo 5, há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Bom, versículo 10, há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Dentro da Bíblia Sagrada, bom, no Novo Testamento especificamente, a gente tem o que nos estudos bíblicos nós chamamos de esboço trinitariano. A crença da Trindade era uma coisa tão enraizada na cabeça dos discípulos e da igreja primitiva, que você vê o modo deles se comportarem e falarem. Então aqui, cada um dos dons é associado a uma pessoa da Trindade. Quando eu tenho Espírito, Senhor e Deus na mesma frase, a palavra Senhor, quando se refere, é uma abreviação de Senhor Jesus Cristo. Então, os dons vêm do Espírito Santo, os dons vêm do Senhor Jesus e os dons vêm de Deus Pai. Tá bom? Então, aqui a gente tem como se fosse um esboço trinitariano. Esse esboço pode ser visto na hora do batismo. Vamos ter irmãos daqui a pouco sendo batizados no nome, um nome só, o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós temos a bênção apostólica, o amor a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e consolação do Espírito Santo sejam sobre todos. Você está vendo que eles pensavam de uma forma trinitariana? Porque a Trindade é uma doutrina básica nossa. Quem não crê na Trindade não crê em Deus, não é cristão. Quem crê na Trindade sabe os dons, os serviços ou realizações que a igreja precisa hoje, tem Deus como fonte. E cada um de vocês é um canal para Deus estar distribuindo e abençoando essa igreja com esses dons. Não deixem o pastor trabalhar sozinho. Não deixem os diáconos trabalharem sozinho. Não deixem os líderes de departamento trabalharem sozinho. Não existe terceirização no reino de Deus. Cada crente aqui é chamado por Deus para ser salvo em Cristo Jesus e para servir a igreja local e para ir buscar os perdidos. Bom, todos nós somos chamados por Deus para isso. Alguns vão ter mais aptidão, vão ter mais desenvolvimento do que outros, mas o mandamento é o mesmo para todos. E a gente tem a capacitação que vem de Deus como fonte de tudo. Outra questão que nós podemos pensar aqui é que a maneira de Deus agir, ela é multiforme. Essa é uma expressão do apóstolo Paulo. Se vocês deixarem aí aberto, por favor, 1 Coríntios capítulo 12. Se vocês puderem ir comigo até o livro de Efésios, a carta de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 3, quando Paulo vai falar sobre o modo de Deus agir sobre as pessoas, Paulo vai dizer que existe a graça de Deus agindo sobre nós. E essa multigraça de Deus, tá bom? O multiforme sabedoria de Deus, Efésios 3:10. E isso para que agora, pela igreja, vejam a igreja como instrumento de Deus, para que a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Essa multiforme sabedoria de Deus implica também no modo como Deus deu para vocês os dons que vocês têm. Então a ideia de multiforme, a gente pode pensar no arco-íris, por exemplo. Tem várias cores, é um feixe de luz só, mas tem várias cores. Bom, é para mostrar como Deus age de maneira criativa e poderosa através da sua igreja. Então nós somos lembrados que Deus age de maneira maravilhosa e diferente. E como eu já falei logo no início, explicando para vocês como nós iríamos trabalhar, vejam que em cada um dos 4 capítulos que nós temos, capítulos 12 e 4, Romanos 12, 1 Coríntios 12, Efésios 4 e 1 Pedro 4. A gente vê dons diferentes nessas listas. Dons que se repetem e dons diferentes. A maneira de Deus agir através de você, igreja, é uma forma variada, ou o termo bíblico, multiforme sabedoria
de Deus. E a ideia, ela implica muito em misturar. Quem pinta, seja quadro, seja parede, sabe que quando você vai misturando cores diferentes, você vai criando, tá bom? Novas cores, novas tonalidades. Então, quando cada um de vocês está servindo na igreja local, Deus vai mostrando a coloração da sua obra, da sua sabedoria, do seu poder e da sua graça através de vocês. E se você não estiver servindo, o que é que está acontecendo? Antes de tudo, você não está dando glória a Deus. E depois, você está deixando de contribuir com essas cores variadas que nos ajudam a entender a maneira diversa de Deus agir dentro da igreja. Quando você não serve, está faltando uma cor. Quando você não serve, está faltando um tom daquela cor. Lembra disso. O texto também nos lembra, como eu falei para vocês, e eu quero marcar, irmãos, há coisas que Deus faz para nós, que nós não podemos fazer. Jonas capítulo 2, versículo 10, é o texto de Efésios 2, 8 e 9. Jonas 2, 10 diz: ao Senhor pertence a salvação. Efésios 2, 8, porque pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. A salvação é só Deus que faz. A gente chama isso tecnicamente de monogenismo. Deus é o único que trabalha pela salvação. Mas, na edificação da igreja, embora Cristo tenha dito, eu edificarei minha igreja, bom, a gente vai entendendo que os apóstolos e cada cristão também está contribuindo na edificação da igreja de Deus, no crescimento da igreja de Deus. Para a igreja crescer, Deus poderia ter estalado os dedos e ter nos tornado já corpos glorificados. Mas Deus resolveu trabalhar através de você. Já imaginou isso? Não é porque Ele não tinha o que fazer. Ele resolveu. Quer trabalhar nessa igreja através de você. Do dom que Ele deu para você. Da multiforme sabedoria de Deus que é apresentado pelo seu testemunho, a sua comunhão com Deus e o dom que Ele tem dado. Deus te chamou para trabalhar junto com Ele, com toda a Trindade, para que essa igreja seja edificada. E quando você não está servindo aos seus irmãos, no exercício da sua espiritualidade, lembra? Antes de tudo, você está deixando de dar glória a Deus. Como a família que somos, quando você não faz, vai sobrecarregar para alguém. Assim como o pai e os filhos, quando não ajudam a esposa, mãe, ela fica sobrecarregada em casa. Bom? Então, somos chamados a glorificar, somos chamados a servir. A terceira lição que a gente pode ver aqui é que Deus nos dá a capacidade de sermos seus instrumentos e trabalharmos na edificação. Deus deseja que edifiquemo-nos mutuamente através da nossa diversidade. Nem todo mundo aqui canta, mas tem alguém que canta e tem alguém que gosta de trabalhar com crianças. Nem todo mundo aqui gosta de trabalhar com crianças, mas tem alguns que gostam de trabalhar com pessoas da melhor idade, terceira idade ou os idosos. Nem todo mundo aqui gosta de trabalhar com essa faixa etária, mas gosta, por exemplo, de atuar em outras áreas dentro da igreja. Uma maneira de você se descobrir, ou descobrir qual o dom que você tem, uma das maneiras é, bom, se você gosta de computação, dificilmente Deus te mandaria para uma ilha que só tem pedras. Porque, de certo modo, Ele trabalhando soberanamente na nossa vida, até mesmo os nossos gostos começam a ser direcionados por Deus. Então, o fato de você gostar de trabalhar junto a idosos, ou com crianças, ou com jovens, ou com casais, se você já percebeu que tem uma habilidade para ler e explicar melhor para as pessoas, veja se isso já não é uma pista, um indício de que Deus está te mostrando como você pode servir nessa igreja local. Tá bem? Vamos para a diversidade de dons. Essa diversidade nos lembra a edificação mútua. Eu edifico vocês e vocês me edificam. Então vejam só o que nós temos aqui. Os dons trazem benefícios para todos. Depois de falar, a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim
proveitoso. Cada um de nós recebeu um dom que tem uma utilidade, um fim proveitoso. Glória de Deus, a edificação dessa igreja e a busca pelos homens perdidos. Sua vida tem sentido? Você está entendendo que está glorificando a Deus na igreja local? Eu sei que é bem fácil, pelas atividades que temos lá fora, da gente começar a pensar na igreja como uma atividade social de fim de semana. Ou um momento em que eu me encontro com os irmãos durante a semana para dar um oi, para a gente manter os contatos. Mas a gente tem que fugir dessa ideia. Isso não é um clube social, embora tenha aplicações sociais o fato de estar na igreja. Bom? Então lembra, glória de Deus, antes de tudo você está aqui como igreja, você foi batizado com o Espírito Santo, você foi buscado por Cristo como uma ovelha perdida e colocado nesse aprisco, nessa família, para você glorificar a Deus acima de tudo e para você trabalhar para um fim proveitoso. E a ideia aqui é contribuir com o que eu tenho para que o outro cresça. E o outro ou os outros trabalhem também para que eu cresça. Então você tem dons para um fim proveitoso. Outra questão que podemos ver nos versículos 8 e 10. Os dons variados e o fato de ninguém ter todos os dons nos lembra dependência mútua. Eu dependo de você, você depende de mim e nós dependemos de Cristo. Os versículos 8 a 10 nos apontam para isso. Vejam só, a cada um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria. A outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. Se você disser, mas pastor, aí não está dizendo que só uma pessoa, recebe os dons. Será que todo mundo não recebe os mesmos dons? É o mesmo apóstolo Paulo que coloca isso no versículo de número 27. Ora, vocês são o corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo. Versículo de número 29 nos aponta. Todos são apóstolos? Não. Todos, são profetas? Não. Todos são mestres? Não. Todos são operadores de milagres, todos têm dom de cura, todos falam em línguas, todos têm um dom de interpretar essas línguas. Então aqui está interessante a gente pensar, só abrindo parênteses rápido, que nem todo mundo, quando era batizado com o Espírito Santo, falava em línguas. Nem todo mundo tinha o dom de línguas na igreja. O texto está dizendo que ele distribuiu da maneira que ele queria. Está vendo? Por que ele não deu todos os dons para o pastor? Por que não deu todos os dons para os diáconos? Por que não deu todos os dons para uma irmã do grupo de jovens ou das senhoras? Para mostrar nossa dependência. Eu não tenho todos os dons. Então aquilo que me falta, você completa na minha vida. E Cristo completa a vida de todos nós. Serviço e espiritualidade. Somos uma família. Alguém na família vai ficar sobrecarregado quando você deixar de fazer o seu serviço. Nós agradamos a Deus quando nós edificamos uns aos outros. É interessante o versículo 11 que diz: mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas. Então, quando nós usamos os nossos dons, estamos sendo usados pelo Espírito Santo. E o texto diz: os dons que nós temos foram distribuídos a cada um individualmente, conforme Ele quer. O texto está dizendo que o Espírito Santo distribuiu para cada um de nós o dom que Ele queria que nós tivéssemos. Você acha que o Espírito Santo errou quando deu para você um dom? Ou você, olha, o Espírito Santo esqueceu de mim, pastor, eu não tenho nenhum. A exceção do dom da beleza, tá bom? Guarda isso, tá bom? Creio que todos nós temos um ou outro dom. Porque o Espírito Santo deu a cada um de nós um dom, para nós glorificarmos o nome dEle. Vamos aplicar? Lembre-se, a igreja é prova de que Deus está entre nós. Lembra o título dado? Família da fé, família de Deus, a igreja é uma prova de que Deus está aqui. Já tentaram destruir a igreja, estão tentando destruir a igreja de Cristo, mas ela se mantém firme. Uma segunda aplicação: conheça a vontade de Deus para a sua igreja local.
Muitas vezes a gente vê os irmãos dizendo: pastor, eu quero entender a vontade de Deus para mim. Aí tem um grupo de crianças aqui precisando de um professor. Tem um grupo de irmãs aqui ou de irmãos precisando de aconselhamento. Você já imaginou se 50 pessoas se convertessem nessa igreja de uma vez? O pastor não ia conseguir dar conta de todo o discipulado. Você quer ser um discipulador? Às vezes eu penso que essa é uma das razões porque Deus não nos dá crescimento. Porque nós não queremos servir. E se pessoas se converterem, vai ser necessário discipular. Pessoas que vão se converter, vai precisar de jovens, bom, que capacitem-se para servir a outros jovens crescendo espiritualmente. Quando casais se converterem, vamos precisar de casais para discipularem outros casais. Você quer ver essa igreja crescendo? Use o dom que você tem para a glória de Deus. Uma outra aplicação que nós podemos fazer é: não esqueça, Deus cuida de você. Como? Através da palavra que o pastor tem aqui dado, ou qualquer outra pessoa atribuída pelo pastor para pregar. Tem os gabinetes pastorais, as visitas, tá bom? Mas uma outra forma que Deus cuida de nós é quando nós nos apresentamos na sua presença e dizemos: Senhor, usa-me para a tua glória, usa-me para a edificação do meu irmão. Então Deus está cuidando de nós através de um para com o outro. E uma última aplicação é: ame a seus irmãos, servindo. Tiago, João, nos dizem se nós vemos um irmão na necessidade e só oramos por ele e depois o despedimos, fizemos nada de utilidade para isso. Tiago é que aponta esse outro lado. João já diz: não amemos de palavra, mas amemos de obras. De fato, você pode mostrar que você ama a sua igreja, os seus irmãos, quando você serve para a glória de Deus a seu irmão. Espiritualidade e serviço. Quem é da família de Deus está servindo a família de Deus.